Galerinha do terceiro ano, tudo bom? Quanto tempo a gente não se vê, não se fala? Hoje eu tô aqui para gravar uma videoaula para vocês, né? Por enquanto, as nossas aulas vão continuar sendo online, mesmo para quem tá aí presencial. Então, hoje eu vou fazer um resumão aí, uma pequena introdução ao eletromagnetismo, que foi o tema da aula do Centro de Mídias. E eu vou passar também a aula que foi passada no Centro de Mídias, que foi uma aula do Museu Catavento, né, uma visita técnica ao Museu Catavento, que mostrou diversos experimentos que trabalham com as habilidades que a gente tem que estudar agora no terceiro ano, que é essa parte de eletricidade, de eletromagnetismo, enfim. Eu vou passar para vocês uma breve explicação, uma breve introdução ao eletromagnetismo e depois vocês vão ficar com a aula do Centro de Mídias, que foi bem bacana. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a eletricidade. A eletricidade é um termo geral que abrange vários fenômenos relacionados à presença de fluxo e de carga elétrica. Como, por exemplo, alguns fenômenos são bem conhecidos, como os raios, a eletricidade estática e até mesmo a corrente elétrica que está presente na nossa residência. E alguns fenômenos menos conhecidos, como, por exemplo, o campo magnético e o eletromagnetismo. No corpo humano, a gente também consegue observar a presença de eletricidade, apesar de a gente não perceber. Basicamente, tudo que a gente faz é movido a eletricidade, a impulsos elétricos. Para a gente ouvir, o nosso ouvido funciona através de vibrações, e essas vibrações elas enviam para o nosso cérebro um impulso elétrico, que é por ele interpretado, e a gente consegue ouvir o som. Mesma coisa para a gente se movimentar, para a gente sentir dor. Tudo no nosso organismo é baseado em impulsos elétricos. A palavra eletricidade ela deriva do neolatim electricus, que deriva do latim electrum, por sua vez quer dizer amante de âmbar. Por que âmbar? Quando pegaram o âmbar e atritaram ele à pele, perceberam que ocorria ali um processo de eletrização, que aí o corpo ficava um pouco mais eletrizado. Embora os avanços científicos na área da elétrica tenham surgido no século 17 e 18, o estudo da parte de elétrica é muito mais antiga. Mas as aplicações práticas de toda essa parte da eletricidade era muito limitada. Então, somente no final do século 19 começaram a surgir pessoas mais capacitadas para disponibilizar todo esse conhecimento científico acerca da eletricidade para uso industrial, para uso residencial, enfim, possibilitando assim a popularização da eletricidade. E depois que a eletricidade se tornou um pouco mais popular, ela começou a se expandir muito rapidamente, fazendo uma grande modificação na sociedade. Devido à sua versatilidade, a eletricidade ela acabou se tornando a espinha dorsal da sociedade moderna industrial. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma das manifestações da eletricidade na natureza, que são os raios. O raio ele é uma das manifestações mais violentas da natureza e ele ocorre em frações de segundos. Só para vocês terem ideia, um raio ele pode chegar a 125 milhões de volts, 200 mil amperes e 25 mil graus centígrados. Para que um raio aconteça, é necessário que existam cargas de sinais opostos entre as nuvens ou entre a nuvem e o solo. Quando isso acontece, a atração entre essas cargas é tão grande que consegue vencer a resistência do ar. Quando ele vence essa resistência do ar, o ar ele deixa de ser um isolante e aí é onde acontece a descarga elétrica que a gente conhece como raio. Os raios eles podem ser classificados de acordo com a sua origem. Então, eles podem ser da nuvem para o solo, do solo para a nuvem ou entre nuvens. Eu vou passar aqui agora um videozinho curtinho para vocês que fala um pouquinho mais sobre a origem dos raios. O raio é uma descarga elétrica de grande intensidade. Ele é produzido quando uma corrente elétrica consegue atravessar um meio isolante, neste caso, o ar. Para que isso aconteça, é necessário que o ar, eletricamente neutro, se ionize. A ionização é favorecida pelas condições atmosféricas, como a temperatura e a umidade. O ar se torna assim um condutor de energia, transferindo rápidas descargas elétricas. O raio pode acontecer por dentro ou entre nuvens de tempestade, onde a carga estática se origina, ou entre essas nuvens e a Terra. Ele costuma percorrer o caminho mais curto, que requer menos energia. Por isso, os objetos proeminentes ou situados em locais elevados são os mais atingidos. Ao passar pela matéria ionizada, a corrente elétrica produz uma luz visível a olho nu.
A cor dessa luz muda em função da atmosfera ou do material que a corrente eletrostática atravessa. Os clarões costumam produzir radiação ultravioleta, por isso podem causar danos aos olhos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a constituição do átomo, porque isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor alguns fenômenos elétricos. O átomo ele é constituído basicamente por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons eles se encontram no núcleo do nosso átomo, que é aqui, bem aqui no centro do nosso átomo. E os elétrons eles se encontram em camadas mais externas, que a gente pode chamar de orbital ou de nuvem eletrônica, que são essas camadas que ficam ao redor do núcleo atômico. Essas partículas que formam o átomo, elas são partículas subatômicas e até então consideradas partículas elementares. Tudo que existe é formado por prótons, nêutrons e elétrons. E essas partículas elas possuem uma característica que determina as interações eletromagnéticas entre elas. Essa característica a gente chama de carga elétrica. Então, uma partícula ela pode ser positiva, ela pode ser negativa ou até mesmo neutra. A partícula neutra não quer dizer necessariamente que ela não tenha carga elétrica, mas sim que as cargas elétricas estão equilibradas. Então, o próton ele é positivo, o elétron é negativo e o nêutron é a nossa partícula neutra. A unidade da carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, representado pela letra C maiúscula. E é muito importante saber que cargas de mesmo sinal elas se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo se repelem e positivo e negativo se atraem. Agora a gente vai falar sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica ela nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons. Poderia ser de prótons ou de nêutrons? Não, os prótons e os nêutrons, como eles se encontram no núcleo do nosso átomo, eles não conseguem se movimentar. O elétron, como ele fica numa camada mais externa, ele tem uma facilidade de locomoção maior. Então, sempre que eu estiver falando em carga elétrica, eu estou falando de fluxo de elétron. E esse deslocamento ele ocorre quando eu tenho uma diferença de potencial entre as duas extremidades. Dentro dessa parte de elétrica, a gente tem alguns materiais que podem ser condutores ou isolantes. Mas o que isso quer dizer? São materiais que eles se comportam de maneiras específicas quando na presença de corrente elétrica. Os condutores são materiais que permitem a passagem da corrente elétrica mais facilmente, ou seja, o elétron ele consegue se movimentar no interior desse condutor sem ter muita resistência. Então a corrente elétrica ela flui pelo condutor. Já o material isolante é um material que ele tenta barrar a passagem de corrente elétrica. Ele apresenta uma dificuldade maior a passagem de corrente elétrica. Então a tendência dele é isolar a corrente, é não deixar ela passar. E isso acontece em decorrência da estrutura atômica do material. Nos materiais condutores, eu tenho elétrons que a gente chama de elétrons livres. Eles têm mais facilidade de movimentação. Então, é como se o elétron ele abrisse espaço para a passagem da corrente elétrica. É como se ele ficasse na parte mais externa do meu condutor e deixasse um caminho para que a minha corrente elétrica consiga passar. Alguns exemplos de condutores, no geral, são os metais, como ferro, cobre, ouro e prata. Já nos isolantes, a gente não tem muitos elétrons livres, ou seja, os elétrons eles estão mais presos ali dentro do meu isolante. Como eles estão mais presos, eles dificultam a passagem da corrente elétrica. Alguns exemplos de isolantes elétricos são a borracha, o isopor, a lã, madeira, plástico, papel, o vácuo e o vidro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre eletrização. A eletrização é um fenômeno muito importante na eletricidade, que é quando um corpo ganha elétrons, ou então quando ele perde elétrons. Quando um corpo ele ganha elétrons, a gente fala que ele ficou eletrizado negativamente. Quando ele perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. E aqui mais uma vez eu volto a frisar. O corpo ele sempre vai ganhar ou perder elétrons. Os prótons e os nêutrons têm uma força muito forte que não permite com que ocorra essa troca, né?
Então, sempre quem vai sair é o elétron. O primeiro processo de eletrização que a gente vai ver é a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, eu pego dois corpos, atrito eles, e um corpo ele tem mais facilidade para perder elétrons e o outro corpo tem mais facilidade para ganhar elétrons. Então, no final, depois que eu já tiver atritado esses dois corpos, um corpo fica positivo e o outro corpo fica negativo, igual aqui na imagenzinha que eu estou passando para vocês. Nesse caso aqui, eu tinha um bastão de vidro e uma flanelinha de lã, esfreguei o bastãozinho de vidro na lã, o bastão ficou negativo e a lã ficou positiva. Ou seja, a lã ela perdeu elétrons para o bastão de vidro. Dentro da eletrização por atrito, a gente tem uma característica que é muito importante, que é a característica de perder elétrons mais facilmente ou não. Para que a gente saiba quem vai ganhar e quem vai perder elétrons, foi criada uma série que se chama série triboelétrica, que é esta série aqui. Quanto mais para cima aqui da tabela, maior é a chance desse corpo ficar positivo depois de sofrer atrito. Quanto mais para baixo, maior é a chance dele ficar negativo. Por exemplo, se eu pegar o algodão com a madeira, o algodão está mais próximo do positivo. Então, o algodão fica positivo. A madeira está mais próxima do negativo. Então, é a madeira que vai ficar carregada negativamente. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato, que é quando eu tenho um corpo neutro e eu pego um corpo que estava carregado e ponho em contato com ele. Nessa eletrização, ocorre a troca de elétrons. O corpo que estava carregado, ele vai ceder elétrons para o corpo que estava neutro. No final, os dois corpos terão a mesma carga elétrica. Então, se eu tenho um corpo carregado negativamente e eu ponho ele em contato com o corpo que estava neutro, ele vai querer doar esses elétrons dele, ele quer se livrar desses elétrons. Mas, no final, os dois ficam negativos. E o último processo de eletrização é a eletrização por indução. É quando os corpos eletrizados não entram em contato. Como que funciona? Observem o esqueminha que eu coloquei aqui. Eu tenho um corpo A carregado negativamente e eu tenho um corpo B que inicialmente estava neutro. Eu vou aproximar o corpo A do corpo B. O corpo A, como estava negativo, ele vai atrair todas as cargas positivas do corpo B. Ainda na presença do meu indutor, que é o corpo A, eu vou descarregar o corpo B. Eu vou colocá-lo em contato com a Terra. Como as cargas elétricas de sinais opostos se atraem e as cargas de sinais iguais se repelem, o indutor ele está querendo expulsar as cargas iguais às dele, que nesse caso aqui são os elétrons. Quando eu entro em contato com a Terra, quando eu ponho ele em contato com a Terra, esses elétrons são descarregados, ficando assim somente a carga positiva. Feito isso, eu tiro a minha conexão com a Terra e eu fico com um corpo negativo e o outro corpo positivo. Essa é a eletrização por indução. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a bobina de Tesla. A bobina de Tesla ela é um transformador que gera frequências altíssimas e consegue gerar valores enormes de tensão. Ela foi inventada em 1890 pelo croata Nikola Tesla, que na verdade queriam criar um sistema de transmissão de energia a longa distância, sem que fosse necessário usar cabo elétrico. Mas o sistema dele não deu muito certo. E Tesla também pensou em usar a bobina dele para comunicação sem fio, mas gerava muito ruído e também não foi para frente. Hoje em dia, a bobina de Tesla é usada mais na parte experimental para mostrar o efeito das altas tensões. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o motor elétrico. O motor elétrico, ele basicamente é um equipamento que é capaz de transformar energia elétrica em energia mecânica, como por exemplo, liquidificador, batedeira, furadeira e diversos outros aparelhos que transformam energia elétrica em energia mecânica. Então, os motores elétricos eles estão extremamente presentes no nosso dia a dia. Aqui embaixo, se vocês olharem, tem um esqueminha de como funciona o motor elétrico. Quando a bobina é percorrida por uma corrente elétrica, surge nela um campo magnético.
Esse campo magnético, ele interage com o campo magnético externo, criando uma força que é capaz de fazer com que a espira gire. Agora a gente vai falar um pouquinho do gerador elétrico. Basicamente, o gerador elétrico é um equipamento que ele é capaz de converter outras formas de energia, como energia química, energia solar, energia mecânica, em energia elétrica. Um exemplo muito comum que a gente tem é a pilha, que ela transforma energia química em energia elétrica, e também as hidrelétricas, que transformam energia mecânica em energia elétrica. Então, a gente encerra por aqui a nossa parte de explicação. Eu vou colocar agora para vocês o vídeo do Centro de Mídias, que vai falar um pouquinho mais de tudo isso que eu falei para vocês, que vai mostrar ali na prática tudo isso que a gente viu aqui, de uma forma super bacana, através de experimentos. Você já se perguntou de onde vem a energia nossa de cada dia? Quais são os conceitos físicos envolvidos na geração de energia elétrica? Nesta aula especial, nós vamos trabalhar muitas coisas relacionadas à eletricidade, ao processo de geração de energia elétrica. Bom, já deve ter reparado que o cenário aqui é outro, né? E claro, o cenário mudou, mas olha quem está aqui na minha companhia. O Giba. Seja bem-vindo, Giba, para essa aula especial. Fala, meus alunos, queridos, mais uma aula show aí. Nós vamos falar sobre o eletromagnetismo, né? Uma pequena introdução, né? E como a gente falou de gente nova, né? A gente tem um convidado para essa aula aqui. Mas antes de chamar o convidado, eu quero falar das habilidades da aula de hoje. As habilidades são as seguintes: dimensionar o gasto de energia elétrica de uma residência, compreendendo grandezas envolvidas neste consumo. Relacionar campo elétrico com carga elétrica e campo magnético com cargas elétricas em movimentos. Identificar a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético correspondente em termos de intensidade, direção e sentido. Explicar o funcionamento de motores, geradores elétricos e seus componentes e os correspondentes fenômenos de interação eletromagnéticos. Aí mais um ainda, identificar e caracterizar os diversos processos na produção de energia elétrica e, por último, explicar e caracterizar macroscopicamente observáveis, né, as propriedades da matéria e com base no modelo atômico. Estamos aqui no Museu Catavento, né? Ô, Gabriel, eu queria começar perguntando, né, por que é chamado de Museu Catavento? O Museu Catavento, na verdade, está ligado desde a concepção, né, de quando esse espaço de ciência, voltado à divulgação da ciência, foi imaginado, pensado e aberto também, né? Então, há pouco mais de 11 anos atrás, né, em 2009, quando o museu foi montado e aberto ao público, pensaram em Catavento justamente por conta dos 4 pilares, né, que o museu trabalha, que são as nossas 4 grandes seções: universo, vida, engenho e sociedade. A nossa função aqui é basicamente divulgar a ciência, né? E garantir o acesso também, de uma forma diferenciada. Aqui nós não trabalhamos com educação formal, que é a educação da escola. A gente, na verdade, trabalha numa linha da educação que chama educação não formal. Então acho que dá para a gente começar já então falando um pouquinho de ciência, e nós vamos falar do eletromagnetismo, que é o nosso grande objetivo aqui hoje. Bom, e como nós vamos falar de eletricidade, eu trouxe uma coisa bem simples aqui para a gente iniciar essa ideia de eletricidade, né? Porque inicialmente, quando se estudou eletricidade, né, você percebeu ali que atritar a pedrinha de âmbar, né, ela tinha uma propriedade, né, de atrair pequenos objetos, né? E eu vou tentar repetir isso aqui. Eu não tenho uma pedra de âmbar, mas também essa propriedade, né, também é adquirida por outros materiais quando eles são atritados, né? Então eu estou atritando aqui um pequeno canudo, né, com um pedaço de papel. Então estou fazendo aqui atrito, e vamos ver se ele se comporta como um âmbar, né? Se ele eletriza, fica eletrizado, né? E aí vamos pegar pequenos pedacinhos, né? Então aí a gente vê que ele está se comportando aqui de maneira que atrai pequenas coisas, né? Justamente como foi a ideia inicial, né, da eletricidade, né? Esse canudo suspenso aqui serve para mostrar uma outra característica relacionada aí a esse comportamento, né? Ao comportamento do bastão aqui que está sendo eletrizado. E aí, agora, quando eu aproximo esse bastão que eu eletrizei,
eu gostaria de mostrar aqui, né, que ele vai fazer uma atração, ó, ele vai atrair esse bastão porque ele está neutro. E aqui a gente depara com uma das primeiras coisas que a gente vai entender no estudo de carga elétrica. Um corpo eletrizado sempre vai atrair um corpo neutro. Se eu atritar o outro lado, ele também ficará eletrizado. E eu vou demonstrar isso aqui assim. Vou eletrizar o outro lado, ele também ficará eletrizado. Ficando ele também eletrizado, vamos ver o que acontece. Agora a gente observa a repulsão, né? Vou pôr aqui do outro lado para você observar, né? Agora a gente observa que ele repele o canudo. E aí, Giba, quando é a atração e quando é a repulsão, hein? Cargas elétricas diferentes tem atração, né? Você tem os positivo e negativo, né? Cargas elétricas de mesmos sinais, repulsão elétrica, né? Então se você atritou os dois ali, cargas iguais, repulsão elétrica, né? Bacana que você mostrou bem os experimentos de atração e repulsão, os experimentos do pêndulo, né? Um pêndulo eletrostático, né? Muito legal. Muito bem, né? Bom, ainda a gente não deu todos os detalhes, porque a gente vai estudar isso ao longo do ano, né? Mas a gente já está percebendo que os corpos carregados, eles podem atrair ou repelir. E o sentido é esse, né, Giba? De mesma cargas de mesmo sinal, eles se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Tantos experimentos aqui, acho que os alunos querem ver uma eletrização mais intensa, né? E a gente tem um experimento para isso aí, não tem? Ah, sim. Nós temos o gerador de Van de Graaff. E um gerador de Van de Graaff, não que ele tenha sido concebido para estar num museu de ciência, né, demonstrando eletrostática para a gente. Na verdade, os primeiros geradores de Van de Graaff foram concebidos como aceleradores de partícula, né, como a gente tem hoje alguns em tamanho que atravessam até países, né. E para ilustrar aqui o funcionamento do gerador de Van de Graaff, nós estamos aqui com a Micaela, postou a mão ali no gerador e olha aí que a gente observa com o penteado dela, né? O que está acontecendo aí, né? Por que é que os fios de cabelos estão se repelindo, né? O Van de Graaff, ele gera uma carga eletrostática. Essa carga, ela tenta sair, né, pela esfera. Quando a Micaela coloca a mão na esfera e continua com a mão nela, essas cargas vão para o corpo dela. A Micaela está isolada do chão, então não há como acontecer o aterramento. E aí, por conta disso, essas cargas vão para as partes mais leves do corpo, que são justamente os pelos, né, e cabelo, né? Os cabelos estão todos com a mesma carga, então eles se repelem, né? E aí arrepia, né? Fábio, se você colocar a mão próximo ao cabelo dela, você vai ver que ele vai dar uma baixada. Ele vai se movimentando em direção à sua mão e abaixando. Isso são as cargas tentando escapar do cabelo dela para a sua mão, para justamente aterrar e o sistema entrar em neutralidade, né? Agora eu que estou aqui, Gabriel, passando por esse processo de eletrização, hein? Então, o poder da elétrica na palma da minha mão. Como você está carregado com a energia que o gerador de Van de Graaff está gerando aqui pra gente, você está com uma carga diferente da do Giba, que está neutro, né? Ele está aterrado em relação a você. Logo, quando você movimenta a sua mão por cima da dele, a sua mão vai atrair as bolinhas de isopor, né? E aí a gente consegue ver que elas ficam todas tentando subir. Algumas até grudam no corpo e tal, mas em geral elas tentam subir e logo caem porque a força elétrica aqui no caso não é tão forte quanto a gravidade, né? Aí elas logo caem. Ô, Gabriel, então se eu tocar aqui no Giba, né? Vai aterrar e vocês vão tomar um choque. Bom, a gente está aqui agora com uma outra máquina de eletrização, né? A máquina produtora de raios. E essa aqui, Gabriel, como é que ela funciona, hein? Então, Fábio, essa aqui é a máquina de Windsurst, né? É uma máquina que a gente batizou aqui para o público para ficar mais acessível, de fábrica de raios, né? E é basicamente o seguinte, o Giba está girando lá para a gente, né? E aí, Giba? Opa! E os discos vão girar, cada um num sentido, né? E aí a gente vai ter aquelas cordoalhas e esses captadores induzindo e captando energia, né? Basicamente essa energia vai para essas garrafas laterais, que são duas garrafas de Leyden, né? E essas garrafas de Leyden vão acumular a energia, cada uma com uma carga, né? Essas garrafas se comunicam com essas hastes frontais, e as hastes frontais, cada uma com uma carga, formam um raio aqui no meio, né? É interessante dizer que, por que a gente não tem raio o tempo todo aqui, enquanto eu estou falando, por exemplo, né? A máquina precisa ter uma determinada quantidade de energia para vencer essa barreira do ar. Qual que é a quantidade mínima? Basicamente 10 mil volts para vencer 1 centímetro de ar, né? Então é uma energia bastante alta.
A partir disso dá para a gente entender qual que é a energia necessária para a gente ter um raio num dia de chuva. Imagina só, né? Essas nuvens que disparam os raios em direção à Terra, e eles podem acontecer de várias maneiras possíveis, elas não estão tão próximas da gente, né? Então é uma energia bastante alta. E esse experimento, né, e esses que a gente mostrou aqui nesse início de aula, né, eles servem para a gente relembrar agora, sim, o modelo atômico, né? Veja aí na imagem como é o átomo, relembra aí como é o átomo, né? O modelo atômico atual, ele permite você perceber isso, né? Apenas os elétrons podem mudar ou sair do átomo ou mudar de órbita, né? A gente sabe que o átomo é constituído de prótons e nêutrons no núcleo atômico e os elétrons como que orbitando aí, né, na chamada eletrosfera, o núcleo atômico. Os elétrons, segundo o modelo atômico atual, são os únicos que podem sair, né, podem ser deslocados do material. A gente não consegue deslocar o núcleo atômico, deslocar o próton com esses processos simples aqui, né? Se envolveria em muita energia e são outros processos, né, para a gente mexer aí ou interagir com o núcleo atômico, tá ok? Então, de acordo com o modelo atômico atual, a gente só pode deslocar os elétrons. Então, se um corpo está eletricamente carregado, né, positivamente, então ele está perdendo elétrons, eles têm pouco elétron, né? O material está carregado negativamente, ele tem excesso de elétrons, né? Bom, e aí agora chegamos diante de um experimento aqui de Tesla, né? Eu tenho até uma imagem aí, veja nesse slide aí, uma foto de Tesla, né? Bolou em grandes experimentos, né? Ele ficou muito famoso, muito conhecido, inclusive é um criador do Wi-Fi, né? Da sigla Wi-Fi, pelo menos, né? E a gente está aqui na bobina de Tesla, né? O que é essa bobina de Tesla, Gabriel? Bom, basicamente a ideia do Tesla, quando montou isso aqui, era tentar distribuir energia elétrica sem precisar de fio, né? Então a ideia de que um campo poderia energizar as coisas e daria conta disso, né? Infelizmente não foi possível, né? Hoje em dia a gente utiliza esse equipamento aqui no museu para demonstrar um pouquinho da questão do campo e também ressonância entre a bobina primária e a secundária. Então a gente tem um sistema aqui embaixo com um capacitor, transformador e um faiscador que fazem com que essa bobina primária tenha uma tensão altíssima e vai induzir um campo que vai fazer com que essa bobina secundária seja capaz de acender uma lâmpada, por exemplo, sem encostar nela. Essa aqui é a lâmpada incandescente. Se a gente trocar e pegar uma luminescente, na verdade, né? Uma lâmpada luminescente. Se a gente pegar uma incandescente, o efeito é diferente. Os motores elétricos, eles não fazem exatamente a mesma função de um gerador elétrico, mas eu trouxe um aqui para a gente mostrar, né? Porque ele faz basicamente o contrário, né? Porque num gerador elétrico a gente transforma uma outra modalidade de energia em energia elétrica. Agora, um motor elétrico, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica. Montei aí com uns prendedores de roupa, né? Um ímã. Aí fiz uma espira, né, uma pequena espira, e esses lados para fechar o circuito no interior da espira, eu usei aí um clipe de papel, né? E você tem a pilha ali, que é a nossa fonte de energia, a fonte aqui de energia elétrica. Bom, vamos ligar aí esse motor para ver se funciona? Vamos ver. Quer testar, Giba? Vamos testar? Não explode, não. Não? Dá Não. choque? Sim. Ah, então aí eu gosto mesmo. Quando dá choque, eu gosto. Se não der choque, vamos ver aqui? Então aí a gente vê que quando o Giba encosta ali o fio na pilha, Bora. Deixa eu dar mais uma... a gente Isso. observa que Que legal, hein? ao fechar Bacana. o circuito, nessa espira é criado também um campo magnético, e esse campo magnético ele interage com o campo magnético fixo aí, né, que é o campo magnético do ímã permanente. Esse campo magnético criado na espira é um campo magnético que foi originado da corrente elétrica que percorreu essas espiras. Bacana. Essa corrente elétrica, ao percorrer a espira, cria no interior dessa espira aí um campo magnético que está interagindo com o campo magnético aí. E esse é o experimento aqui que relaciona bem agora, né, a eletricidade com o magnetismo, né? E o Oersted, quando ele começou, né, Gabriel, ele estava querendo mostrar o contrário, justamente, né? Que não tinha uma relação, né, entre a eletricidade e o magnetismo, né? Eu tenho até uma imagem, vejam aí, estudantes, na imagem, que você vai observar aí o Oersted com seus estudantes, né?
E ele está mostrando aí, né? Você observa que ele tem uma bússola e ele tem aí uma espécie de pilha, né? A pilha que tinha nessa ocasião. E ele está mostrando aí para os estudantes dele, né? E nessa ocasião ele está demonstrando que não havia relação entre a corrente elétrica e o magnetismo. E olha aí a surpresa, ó, a agulha da bússola se movimentava com a passagem da corrente elétrica. Esse experimento aqui, Gabriel, é algo parecido? Assim, o que é esse experimento aqui, né? Tem essa relação com o de Oersted também? Tem total relação. Na verdade, esse experimento demonstra justamente isso. A gente tem uma fonte, né? E aí essa fonte, quando acionada e ela gera uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai passar por essa bobina e vai orientar as bússolas, né? Então vamos ver? Quando eu aperto o botão aqui, ó, a fonte acende, ou seja, está gerando corrente através da bobina, a lampadinha acende para mostrar isso pra gente e as bússolas são orientadas, né, de acordo com o campo gerado por essa bobina, né? Corrente elétrica gerou campo magnético, né? E como as bússolas percebem, né, são sensíveis ao campo magnético, é possível ver aqui, né, Gabriel? Quando você liga, elas se movimentam, né? Exatamente. Quando você aciona e aí essa corrente está passando por aqui, a lâmpada é a prova disso, ela está acesa, essas bússolas vão se orientar de acordo com o campo magnético da bobina. Pois bem, agora então tem uma relação, né, entre eletricidade e magnetismo. Bom, nós vimos nesse experimento anterior, experimento de Oersted, né, que a corrente elétrica gerou um campo magnético, né? Então fica a pergunta também, será que o campo magnético também pode gerar a corrente elétrica? E observe aí nessa imagem, né, uma famosa palestra de Faraday, né? Faraday gostava de dar palestras sobre ciência, né? E nesta palestra ele está falando um pouco sobre isso, né? Sobre a possibilidade de gerar corrente elétrica a partir da variação do campo magnético, né? Na época não teve nem muita crença a isso, né, Gabriel? Né, a geração de corrente elétrica a partir de variação de campo magnético não foi algo que de imediato se desenvolveu tanto, né? Não acreditaram tanto, né? Pois hoje é o modelo de geração de energia elétrica, né? Assim, sem isso, basicamente, hoje em dia não dá para se pensar em motor elétrico, né? E na época, Faraday, ele não era um academicista, assim, renomado entre os outros, Sim. né? Tem isso também. Então, até por isso, essa descrença, a parte do que a gente conhece de eletromagnetismo hoje não era unificada, então, tudo isso dificultou um pouco a gente realmente acreditar no gerador de Faraday e nessa unificação entre os campos eletromagnéticos. Mas né? ele estava certo, né? Ele estava certo, e sem ele hoje em dia, muito do que a gente tem, inclusive em termos de usina hidrelétrica, não funcionaria, né? Bom, então aqui a gente tem uma réplica desse primeiro gerador de Legal. Faraday, né? E como que ele funciona? Basicamente nós temos dois ímãs aqui embaixo, né? Esses dois ímãs não estão conectados a nada e eles vão induzir o campo magnético nessas duas bobinas, né? Mas a gente não aperta um botão aqui e espera a mágica acontecer, né? Até porque não é mágica, é ciência. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou girar essa manopla e essa manopla vai girar esses ímãs embaixo dessas duas bobinas, né? Vale também dizer que essas duas bobinas estão num circuito fechado com uma lâmpada aqui acima, né? E aí a variação desse campo magnético aqui embaixo vai induzir corrente elétrica nas bobinas que vão acender a lâmpada. Vamos ver? Opa, faz um barulho, tá? Mas tá tudo bem. E a gente vê que a energia não veio de graça aqui, né, Gabriel? Não, ela veio a custo de muito movimento, na verdade. Para a gente ter aqui energia elétrica, na modalidade elétrica, você precisou fornecer aí energia mecânica, né? Bom, e nós temos aqui mais um experimento de gerador elétrico, né, Gabriel? A gente tem aí um gerador elétrico, mas aqui nós temos um motor elétrico, né? Bom, isso é muito importante para a gente continuar aqui nesses nossos estudos, né? Porque a gente falou ali da transformação da energia mecânica em energia elétrica, isso é o gerador elétrico que faz, né? Uhum. Bom, a única forma não é aquela ali, tem várias formas de se construir um gerador elétrico, né? Uhum. Um gerador eletromagnético, um gerador elétrico. Bom, vamos começar com esse gerador elétrico aí, esse outro modelo, né? Bom, então esse aqui é um gerador elétrico que parte também do movimento, né? Ou seja, quando eu girar essa manopla, ele vai acender uma lâmpada que a gente tem ligado no sisteminha dele. Então, conforme eu vou girando, a lâmpada ali atrás acende, né? Como a gente já bem disse também, se eu variar a velocidade desse giro, varia o brilho da lâmpada, né? Bom, Gabriel, mas os motores elétricos já fazem o contrário, né? Eles pegam a energia elétrica e transformam em movimento, é o contrário aí, né?
Basicamente, como funciona esse motor elétrico? A gente vai apertar o botão, né? E aí vai ser fornecida energia elétrica para ele, que vai girar aquele ventiladorzinho vermelho ali. Então, conforme eu aperto o botão, o ventiladorzinho ali gira, né? E aí esse experimento aqui e todo esse bate-papo nos ajuda a entender o quê? Que o gerador e o motor elétrico são a mesma máquina elétrica, né? Sendo que um transforma energia e gera energia, né? Como a gente popularmente chama, né? E o outro gasta energia, né? Então, aqui no caso a gente passou de energia mecânica para elétrica e aqui a gente passou da elétrica para mecânica, o movimento. Tem uma forma de transformação de energia, né, que ficou bem popular, o dínamo, né, que foi usado em muitas bicicletas por aí, né, para talvez usar aí para iluminar em lugares escuros, né? E a gente tem aqui um experimento assim, não tem? A gente tem sim uma bicicleta que você pedala e ela acende umas lâmpadas, é bem legal. Vamos lá ver? Vou convidar o Giba para isso daí, né, e a gente vai falar das energias lá. Bom, basicamente, como é que funciona esse experimento, né? A gente tem essa bicicleta, né? Que quando o Giba pedala, ele movimenta a roda da frente. E essa roda da frente está associada a um dínamo, né? Ou seja, a roda da frente vai girar o dínamo, que vai transformar a energia mecânica do movimento da pedalada do Giba em energia elétrica. Essa energia elétrica vai acender as lâmpadas de LED aqui no caso, que são as 3 lâmpadas selecionadas, né? Pelo Giba agora nesse momento. É interessante perceber que não é necessária grande ímpeto da pedalada, né? Não precisa de muita energia para acender os LEDs, né? Eles consomem bem menos energia e acendem constantemente. Ao passo que se a gente for acender as lâmpadas incandescentes, a gente vai deixar o Giba aqui bem cansado e mesmo assim ele não vai conseguir acender a lâmpada incandescente em sua totalidade. A gente repara que tem apenas um pouquinho de brilho ali, né? A lâmpada incandescente ela precisa esquentar muito o filamento para poder acender. Eu vou fazer a alteração aqui, Giba, e aí pedala, mas pode pedalar com vontade. Vamos ver o que você consegue ali pra gente. Acho que a gente pode parar porque, né, tem que ir para casa depois, senão você não vai nem conseguir voltar, né? Mas basicamente as lâmpadas incandescentes elas têm um filamento, né? E esse filamento ele esquenta e emite luz, né? E aí a gente está observando aqui que mesmo você pedalando com muita vontade, a gente não consegue fazer elas acenderem totalmente, né? Até por isso que hoje em dia a gente optou mais pelo LED em casa, né? Esquenta menos o ambiente, gasta menos energia, dura mais, né? Então, bem melhor em vários aspectos, né? Bom, Giba, você está aí bem animado, aí pedalando, né? Gastando muita energia. Bom, e fala para nós aí, Giba, então, quais são as transformações de energia aqui que nós observamos, né? Então, primeiro, temos que se alimentar, né? Alimentos. Energia química, né? Energia dos alimentos. Energia mecânica, cinética aqui, né? Rotação e energia elétrica, né? E aí, igual comentou o Gabriel, gasta pouca energia, né? Para acender os LEDs. O rendimento do LED é bem melhor. Agora, o incandescente tem que gastar mais energia, se alimentar mais para você conseguir ligar aí 3 lâmpadas incandescentes. E a energia elétrica ali sendo transformada em energia luminosa, né? Mas que a incandescente ainda transforma boa parte da energia elétrica em energia térmica, calor, né? Isso Dissipando muito calor. O rendimento dele é muito baixo, né? Com relação a isso, né? Pouca energia luminosa e mais energia térmica, né? Então continua pedalando aí e segue a gente pro outro experimento, Giba. Vamos lá. E aí, Giba, muito cansado das pedaladas aí? Cansei bastante, hein? Transformou muita energia. Muita energia térmica, calor ali pra caramba. Queimou muitas calorias, né, Giba? Você vê que a energia mecânica que precisou foi muito grande, mas existem várias fontes, né? Existem as fontes aí para produzir esse movimento, né? Pode-se utilizar aí talvez uma fonte térmica, pode-se utilizar uma fonte solar, né? Para poder aquecer a água nas termossolares. Também tem outras fontes que não precisam de geradores, né? Que é o caso da usina solar, ela não precisa de um gerador eletromagnético, né? Mas são outras formas, né? E essa é uma das dificuldades para gerar energia elétrica, né? A fonte, né? A fonte de onde se obtém a energia que vai ser transformada em energia elétrica. Bom, se um dos problemas é a geração, né? A fonte para gerar energia elétrica, um outro problema é conduzir a eletricidade, né? Conduzir de um lugar para outro. Isso é muito caro e é um dos grandes problemas que os engenheiros da eletricidade precisam. Aí temos um experimento aqui que o Gabriel vai mostrar para a gente aqui como funciona. Esse equipamento tem alguns materiais, né? E a gente consegue observar a condutividade neles. Então a gente tem materiais que são melhores condutores e materiais que não conduzem tão bem, né? A grosso modo a gente
chama quem conduz bem de condutor ou bom condutor, e quem conduz mal a gente chama de isolante ou mau condutor, né? Tudo isso varia muito de acordo também com a tensão elétrica, né? Em tensões elétricas altíssimas, né, maus condutores eventualmente podem conduzir. Aí, né? ele deixa de ser aí um isolante, né? Exatamente, né? Já visto que, por exemplo, se você estiver num espaço descampado, debaixo de uma árvore, e num dia de chuva, cai um raio em você, você pode estar com uma bota de borracha que não vai adiantar nada, né? Porque a tensão elétrica é altíssima, né? Então isso vale a pena ser dito. Mas para tensões baixas, vamos dizer assim, 110, 220 que a gente tem em casa, esse equipamento aqui representa bem isso, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui um pedaço de cerâmica, e aí essa cordoalha aqui, ela vai tentar fazer a corrente elétrica passar por aí e fazer a cerâmica conduzir. A gente percebe que não está conduzindo porque as nossas lampadinhas aqui estão apagadas, né? Agora vamos tentar no cobre. O cobre é um excelente condutor, né? Boa parte da nossa fiação elétrica de casa é de cobre, se não a grande maioria, né? Eventualmente a gente tem, sei lá, quando se fala de áudio, alguma coisa com outros condutores são um pouco melhores, né? Para não dar interferência. Mas em termos de energia elétrica da nossa casa, toda a fiação é de cobre, ou a grande maioria, né? Aí, por exemplo, acrílico. Acrílico não é um bom condutor, é um isolante, né? Alumínio. Alumínio conduz bem energia elétrica. Então, e aí a gente tem outros materiais. A gente poderia mostrar madeira também como um mau condutor elétrico, um isolante, né? O aço como um bom condutor, né? A grosso modo, a maioria dos metais conduzem bem a eletricidade, né? Já a grande maioria dos outros materiais, como madeira, plástico, acrílico, vão conduzir muito mal energia elétrica, e a gente pode entendê-los como isolantes, né? Então a gente viu até aqui, né, sobre como é gerada a energia elétrica e também a condução da energia elétrica, né? Nós vimos que envolve muitos recursos, se gasta muito recurso na geração e na condução de energia elétrica. Por isso que é bom a gente economizar, né? E para demonstrar aqui a economia de energia elétrica e como a gente pode economizar, a gente tem um experimento aqui, né? Que o Gabriel vai falar para nós como é que funciona esse experimento e como é que ele pode incentivar também a gente na economia de energia, né? Maravilha. Bom, aqui a gente tem cada uma das cores representando um eletrodoméstico das nossas casas, né? Que a gente encontra hoje em dia em qualquer uma das casas do Brasil, por aí fora, né? Então a gente tem uma televisão, um computador, ferro de passar roupas, chuveiro, uma geladeira e a máquina de lavar roupas, tá? Vou apertar os botões e conforme a gente vai apertando os botões vai aparecer a barra do gasto de energia de cada um desses equipamentos, tá? Então, aqui tem o gasto de uma televisão, tá? De um computador, de um ferro de passar, de um chuveiro elétrico. O chuveiro já O consome chuveiro muito, é o que hein? consome mais, exatamente. Aí o da geladeira e por último da máquina de lavar roupas, né? A gente percebe que os gastos variam bastante, né? Aí vale pensar o quê? Esses gastos eles não estão isolados, né? Então cada equipamento com o seu gasto, ou seja, cada equipamento tem um gasto associado à sua potência, né? O chuveiro elétrico é o que gasta mais porque, em geral, ele esquenta a água para você tomar banho, né? Então, quanto mais quente você quiser só água, mais potência ele vai ter que utilizar, mais gasto vai gerar, né? Haja visto que a televisão e o computador gastam bem menos, né? A questão toda é, quanto tempo a gente passa com o chuveiro elétrico ligado, quanto tempo a gente passa com o ferro de passar ligado. Isso varia muito, mas em geral o ferro você usa bem menos que um chuveiro, né? Então o chuveiro, ele gasta bastante energia numa casa. Mas, durante o mês todo, não é ele o grande vilão da conta de luz. E sim a geladeira, mas isso também se a gente não tomar cuidado. Por quê? A gente tem aquele costume de abrir a geladeira só para ver o que tem e nem pegar nada muitas vezes, né? Isso é um grande problema. Toda vez que você abre sua geladeira, dá uma conferida no que tem e fecha, a sua geladeira tem que acionar o motor dela, começar a trabalhar de novo e aí vai um gasto danado, né? Então se a gente olhar aqui, ó, a geladeira nem consome tanto. São 3 barrinhas em relação ao chuveiro que encheu todo o nosso quadro aqui. Mas você não passa tanto tempo abrindo e fechando seu chuveiro quanto você passa abrindo e fechando sua geladeira, né? Então vale o cuidado com o uso de todos os equipamentos, né? O chuveiro não usar por tanto tempo, ainda mais pelo gasto de água, né? A geladeira não ficar abrindo tantas vezes ao dia. A sua televisão, se você não está vendo, desligar ela, né? Parar de deixar ligada só para fazer um barulhinho, né? Então tudo isso influencia na sua conta de luz no final do mês, seguramente.
Legal, né? Então tem a relação aí da potência do aparelho e o tempo de uso, né? Para podermos economizar. Bom, e assim nós encerramos aqui a aula, né? Eu queria muito agradecer Gabriel aqui pela participação, o pessoal também do Espaço Catavento, por emprestar aqui para nossa aula esse espaço e todos esses experimentos. E também quero agradecer o Giba aqui, por mais uma vez, essa parceirada da nossa aula aqui. Eu que agradeço a participação, um prazer receber vocês aqui hoje, tá? Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Venham visitar o Museu Catavento e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Dá uma olhada no nosso site, tem sempre conteúdo novo lá, mas a gente também espera que o pessoal venha até aqui para conhecer o museu. A gente trabalha para receber essas pessoas, então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.